Neste ano, o Dia Mundial do Sono foi celebrado em 19 de março, com o slogan Sono Regular, Futuro Saudável. Muito mais do que uma data comemorativa, esse dia traz um alerta sobre a importância de se garantir um bom sono na vida diária, contribuindo assim para a saúde e o bem-estar das pessoas, com foco na prevenção de enfermidades que possam vir a surgir posteriormente ao longo da vida, orientação e tratamento de seus distúrbios, como a apneia obstrutiva do sono. Por causa disso, o tema do episódio de hoje será sobre a quantidade e qualidade de sono e suas implicações no processo de envelhecimento. Está no ar o Prevcast UF, o podcast do projeto Prev-Cares. Sou Edmundo de Drummond Júnior, professor do Instituto de Educação Física da Universidade Federal Fluminense. Sou Maria Fernanda Moreira, residente da Saúde do Idoso e entrei no programa em 2020. Eu sou Pablo Garcia, residente em Saúde do Idoso e entrei no programa em 2020. Você tem dormido bem? Ao acordar, sente-se descansado e pronto para as tarefas do dia a dia? A qualidade do sono traz inúmeros benefícios e todos eles apontam para uma maior longevidade, como saúde e bem-estar. Você sabia que o sono está diretamente ligado à qualidade de vida? Bom, iremos justificar essa pergunta apresentando alguns dos benefícios de se ter uma boa noite de sono e como esta está associada a uma melhor qualidade de vida. O sono é responsável por diminuir o estresse, uma vez que ao dormir, hormônios como cortisol e adrenalina do corpo diminuem e auxiliam no relaxamento. O sono também é responsável por regular outros hormônios, como a leptina, hormônio que controla o apetite, podendo prevenir a obesidade. O GH, hormônio responsável pelo crescimento, e a melatonina, hormônio produzido quando há ausência de luz, auxilia na regulação do relógio biológico. Além disso, é durante o sono que há melhora no humor, consolidação das memórias, fortalecimento do sistema imunológico e as células, músculos e tecidos descansam e se renovam. Daí surgiu o termo sono de beleza. O sono pode ser definido como estado fisiológico complexo, que requer uma integração cerebral completa, durante a qual ocorrem alterações dos processos fisiológicos e comportamentais. O sono é classificado em duas fases, NREM e REM. O sono NREM é dividido em 4 estágios, onde é responsável pelo início do sono e o aprofunda gradativamente. Já o sono REM é a fase responsável pelos sonhos e considerado o sono profundo. Enquanto dormimos, passamos por diferentes fases com funções e características próprias, e geralmente apresentamos cerca de 4 ou 5 ciclos de sono por noite. Cada ciclo de sono é constituído pelos 4 estágios no sono NREM, seguidos por um período de sono REM. Durante o período que dormimos, passamos metade do tempo em sono leve, 20% em sono profundo e 30% sonhando. Durante esses ciclos, o cérebro apresenta períodos de baixa atividade, importante para o seu descanso e limpeza de substâncias acumuladas, e outros de intensa atividade, com armazenamento de informações aprendidas no dia anterior e preparo para receber novos estímulos no dia seguinte. Conforme envelhecemos, apresentamos mudança na estrutura desses ciclos. De forma geral, o sono torna-se mais leve e com menos estágios profundos, com tendência a dormir e acordar mais cedo. Isso acontece porque a melatonina, hormônio responsável pela regularização do sono, é suprimida na presença de luz e aumenta até um determinado platô durante o sono, diminuindo novamente com o despertar. Ela tem o seu pico máximo de produção no ser humano aos 3 anos de idade, e com o envelhecimento, a sua produção vai diminuindo, causando padrões anormais de sono, fato que acaba afetando alguns marcadores biológicos, que podem causar principalmente a diminuição do efeito restaurativo do sono, maior mudanças entre os ciclos e fases, alteração do fluxo sanguíneo cerebral
e redução do tempo total de Outros fatores que contribuem para essa alteração no padrão de sono são as dores ou desconforto físico, desconforto emocionais, fatores ambientais, como as mudanças de rotina advindas da aposentadoria, consequentemente a diminuição das atividades físicas, uso de medicamentos, nem sempre sob a orientação e prescrição de um profissional, maior latência de sono, ou seja, tempo gasto até adormecer, dificuldades para reiniciar o sono, menor duração do sono noturno, despertar pela manhã mais cedo do que o desejado. Como resultado, as queixas de insônia são mais comuns entre os idosos, o que muitas vezes pode ter consequências, como a sonolência excessiva diurna, aumento dos cochilos durante o dia, com riscos de acidentes, prejuízos do aprendizado, da atenção, da memória e cognitivos em geral, transtornos de humor e do comportamento, até distúrbios mais graves como a depressão, menor disposição e fadiga. Outros transtornos, como a apneia do sono, também se tornam mais frequentes com a idade e contribuem para a piora da qualidade do sono. No caso da apneia, a maior flacidez da musculatura das vias aéreas contribui para a degradação das mesmas durante o seu relaxamento no sono, causando obstrução da passagem do ar e dificuldade respiratória, que se manifestam por roncos e pausas na respiração, fato que resulta na diminuição do oxigênio no sangue, causando prejuízo da oxigenação cerebral e impedindo que o sono se aprofunde adequadamente. A consequência é um sono fragmentado e ineficaz, com liberação de hormônios de estresse, o que aumenta o risco de doenças cardíacas e cerebrais, como hipertensão, infarto, arritmias e o AVC, além de doenças metabólicas, como obesidade, diabetes, prejuízo no crescimento e transtornos na regulação imunológica. Embora ficamos apreensivos quando percebemos que a nossa rotina de sono está se alterando, é importante ressaltar que o principal não é a quantidade de horas dormidas, mas sim a qualidade. Muitas pessoas acreditam que, porque dormem menos, estão dormindo mal, mas nem sempre uma coisa está relacionada à outra. Algumas pessoas chegam a ter 8 horas diárias de sono, mas ainda assim se sentem cansadas quando acordam, mal-humoradas ou com dores no corpo. O sono e o repouso são funções restauradoras necessárias para a preservação da vida, o que por si só justifica a necessidade dos profissionais de saúde atualizarem seus conhecimentos acerca das alterações fisiológicas que ocorrem no sono com a velhice, assim como sobre os fatores que interferem no sono saudável. Dessa forma, iremos passar algumas dicas que podemos fazer diariamente para ter uma rotina de sono mais saudável. A primeira dica seria ter uma rotina de sono regular, dormir e acordar todos os dias em horários parecidos. Não tirar cochilos longos ao longo do dia, devem ser feitas no máximo até o meio da tarde para não atrapalhar o relógio biológico e não ultrapassar a 30 ou 45 minutos, pois podem entrar em estágios mais profundos do sono e acordar mais cansado do que antes. Evitar o consumo de bebidas alcoólicas e estimulantes, como cafeína, 6 horas antes de dormir, pois estes podem diminuir a quantidade de sono REM, responsável pelo sono mais profundo e os sonhos, além de fazer com que a qualidade do sono seja menor e acordar mais vezes durante a noite. Evitar realizar refeições pesadas perto da hora de dormir, pois além de possíveis problemas estomacais, alguns alimentos como os mais gordurosos e o açúcar dificulta a desaceleração necessária do organismo para o descanso. Prática regular de exercício físico, mas deve-se evitar exercícios vigorosos próximos ao horário de dormir. Opte por exercício de intensidade leve, caso queira fazer algo para relaxar antes de dormir. Escolher roupa de cama e pijama confortável. Reduzir a luminosidade do ambiente e, se possível, manter a temperatura amena e em silêncio. Evitar o uso de aparelhos eletrônicos, como celular ou televisão ao se deitar, pois esse inibe o hormônio melatonina. Opte pela leitura de livros. E o mais importante, ir para a cama somente quando estiver com sono, pois passar muito tempo na cama sem ser para dormir, o cérebro pode associar o quarto a outras atividades que não o sono. Caso acorde de madrugada e não consiga dormir em até 20 minutos, levante-se e saia do quarto. Retorne apenas quando o sono voltar. Ficar na cama esperando o sono voltar, além de chato, gera ansiedade, o que dificulta ainda mais.
Cuide de seu sono para envelhecer com saúde e qualidade. Se você tem queixas relacionadas ao sono, converse com seu médico e não tome medicações sedativas sem avaliação e aconselhamento médico. Na descrição do episódio você encontra as nossas referências e nela disponibilizamos um manual do sono, desenvolvido pela Academia Brasileira de Neurologia, para caso queira se aprofundar nesse tema. Obrigada por estarem com a gente, fiquem todos bem e se cuidem. Obrigado por ter nos ouvido até aqui. Até a próxima e bons sonhos! Vocês podem encontrar todos os episódios do Prevcast UF no Spotify e YouTube. Para acompanhar o podcast, basta abrir um desses sites ou aplicativos e digitar Prevcast UF na barra de pesquisa. Sexta-feira, às 10 horas, um episódio novo. Esse episódio foi apresentado por Maria Fernanda Moreira e Pablo Garcia. Nosso roteiro foi escrito por Márcia Souza, Maria Fernanda Moreira e Pablo Garcia. A identidade visual foi feita por Nicole Freitas. A edição de áudio por Carolina Palma. Quem cuida das nossas redes sociais é a Nicole Freitas com a Milene Carvalho. O coordenador e idealizador do programa Prevquedas é o professor doutor Edmundo de Drummond Alves Jr.